Saudações, gente bonita, Mestre Leider aqui falando. Tenha uma ótima tarde. São, por sinal, 15 horas e 40 minutos aqui no glorioso estado de Goiás. Mas se aqui as coisas estão tranquilas, eu não vou mentir para vocês não. No Oriente Médio, o caldo parece que vai entornar. Então vamos estabelecer, vamos fazer um trato aqui. Eu tomo chá de guaco. Faz muito bem pro meu pulmão, eu respiro melhor, sabe? Melhor chá. E é baratinho, R$5 o pacote. Só que o meu tá acabando. Sempre que eu faço live, vocês vê minha garrafinha que eu ganhei da Vânia. Então, eu encho ela com algum chá. Aí eu misturo normalmente alecrim, né? Uma coisa para deixar a gente calminho, sem dar sono. E pro meu pulmão, guaco. E eu vou tomando. Eu ainda tenho bastante alecrim. Só que o meu guaco acabou. Então eu vou fazer uma viagem até longa. Porque vocês sabem que eu não tenho carro. Mesmo se eu tivesse, eu não posso dirigir. Por problemas outros. Então tem que ir lá comprar o tal guaco. Enquanto eu vou, nós comentamos sobre a possibilidade de uma escalada no conflito hoje e fazemos algumas reflexões sobre temas um pouco mais leves, né? Porque ninguém merece o catastrofismo e passar medo, angústia. Isso é ruim. Não queremos semear angústia. O mundo já está bem desagradável, se eu for parar para pensar. Né? Olha lá. Vamos curtir as árvores dançando. Olha que beleza. Aqui são mamonas. Melhor coisa para melhorar a qualidade da terra. Mamona e margaridão. O problema de margaridão é achar a semente. Difícil. Agora mamona não, mamona qualquer lugar você acha. Então, recomendo, se você quer recuperar um solo, encher ele de mamona. Né? Mas enfim. E as coisas no Oriente Médio? O que a gente sabe? Eu sempre gosto de começar pelo que a gente sabe, pelo que a gente tem de certeza. O que a gente tem de certeza é que várias companhias aéreas de vários países, né, companhias aéreas importantes de Índia, Japão, Europa, dos Estados Unidos, cancelaram voos para o estado ilegítimo hoje. Várias companhias cancelaram. É difícil imaginar que as companhias aéreas saibam de per si alguma coisa que nós não sabemos. Mas existe alguém que sempre sabe. As companhias de seguro. Vai por mim, gente. Se vocês querem apostar, o que eu não recomendo. Porque quem aposta sabendo que vai ganhar é desonesto. E quem aposta sabendo que vai perder é burro. Quem aposta sem saber é insensato. Então, mas, né, eu não estou aqui para julgar. Se vocês querem fazer uma aposta, a melhor fonte de informação são as companhias de seguro. Eu não sei que carvalhos acontece, mas o fato é que elas tudo sabem e tudo veem. Então, se várias companhias aéreas de vários países do mundo cancelaram voos para o estado ilegítimo, muito provavelmente elas fizeram isso alertadas por companhias de seguro. O que significa que se as companhias de seguro alertaram de alguma coisa, elas sabem. E, bom, o que poderia ser o que elas sabem? Aí nós já entramos no campo da especulação. Acho isso complicado, né? Porque uma coisa que a gente sabe de fato. O Estado ilegítimo ameaçou revidar, eu não sei por que revidar, porque
o Irã deu a resposta ao que eles fizeram. Mas eles ameaçaram, né? E se a gente for, isso também é bastante concreto, se a gente for analisar a situação do Netanyahu, cara, ele tá numa sinuca de bico do tamanho do mundo. Porque ele está sendo severamente questionado, não por estar fazendo coisas horríveis, mas por ser frouxo. A grande maioria da população do Estado ilegítimo queria que o Netanyahu fizesse coisas muito piores do que as que ele está fazendo. E, bom, a verdade é que pela primeira vez em 50 anos, um Estado nacional atacou o Estado ilegítimo, certo? Até então eles tinham lutado com grupinhos, né? Grupo guerrilheiro e tal, e mesmo assim já tinha perdido. A derrota deles diante do Hezbollah, que expulsou eles do sul do Líbano, já tinha deixado claro que eles não eram tanta coisa assim não. E isso há uns 20 anos atrás. Quase. Agora imagina hoje que o Estado ilegítimo está muito mais fraco, o Ocidente e os Estados Unidos estão muito mais fracos e a República Islâmica e os aliados dela estão muito mais fortes. Então você imagina hoje. Eu estudei nessa escola e eu lembro quando essas plantas foram plantadas. Cara, vão anos. Então assim, mesmo, e outra coisa, os Estados Unidos, diferente do que sempre fizeram, quando do ataque iraniano, não fizeram absolutamente nada. Ah, mas eles abateram drones. Cara, usar F-35 para abater drone, sabe, é como você andar de Ferrari abastecido com aquelas gasolinas super caras e usar uma metralhadora com um projétil feito de ouro para abater pardal, certo? Tanto que o Estado ilegítimo gastou 1 bilhão e 300 milhões de dólares para derrubar algumas armas que no total custaram 40 milhões. Algumas. Porque as que eram para atingir, atingiram. Certo? Nevatim e Ramona no deserto Negev e Jabal al-Sheikh no Golã. Bom, os dois primeiros ficaram inutilizados e Jabal al-Sheikh foi destruído. Todo o complexo Jabal al-Sheikh foi simplesmente destruído. Então não adiantou nada. Ah, os Estados Unidos protegem. Proteger como? Se os alvos do Irã foram destruídos, que proteção é essa? Né? Não proteger coisa nenhuma. E eu acho que o Estado ilegítimo achou que os Estados Unidos fariam uma declaração grandiosa, grandiloquente. Fizeram não. E mesmo a declaração que foi feita, foi só isso, uma nota de repúdio. Nada aconteceu de efetivamente útil. Enfim. Se acontecer alguma coisa hoje, existe essa chance. É uma aposta muito arriscada por parte do Netanyahu. Ele, o Estado ilegítimo, simplesmente não tem condições de enfrentar a República Islâmica do Irã. E vamos demonstrar isso com fatos históricos. Eu não sei se vocês se lembram, alguns meses atrás, houve um ataque de drones na República Islâmica do Irã. Certo? Um ataque de drones. E rapidamente surgiram informações que uma refinaria tinha sido atingida
e um depósito de pólvora. Mas eu tenho mutuals no Irã. E rapidamente uma minha mutual, que exatamente mora em Shiraz, falou assim, ó, essa imagem da refinaria é fake news. Isso aconteceu, essa refinaria de fato explodiu, mas faz 5 meses e por problemas outros. Refinarias, como os Estados Unidos bem sabem, explodem, acontece, né? Então, sobrou o ataque bem sucedido do depósito de pólvora da cidade de Shiraz. Mas rapidamente surgiram as imagens mostrando o que aconteceu de verdade. Assim como os outros 9 ataques, o da cidade de Shiraz foi repelido. Os iranianos usaram sistema de guerra eletrônica para derrubar o drone. Derrubaram o drone. Só que para azar dos iranianos, o drone caiu exatamente em cima do depósito de pólvora. E não sei se vocês sabem, os tempos são difíceis, né? A pólvora combina muito pouco com o fogo. E aí o depósito explodiu, né? Por causa desse acidente. Não por causa do ataque bem sucedido. Incrivelmente foi por causa da resposta bem sucedida que desabilitou o drone. Só que o drone foi desabilitado exatamente em cima do depósito. Ele cai e aí, infelizmente, o pior aconteceu. O depósito explodiu. Alguns dias depois, com o auxílio dos curdos, claro, sempre eles, né? Mais ataques foram lançados a partir da fronteira noroeste do Iraque com o Irã. Esse foi um fiasco ainda maior, porque simplesmente nenhum drone conseguiu entrar em território iraniano. Foram todos desabilitados antes de chegar na fronteira, antes de cruzar a fronteira. Então faz muito tempo que o Estado ilegítimo não consegue acertar o Irã. Faz muito tempo. Por outro lado, ontem o Irã acertou o Estado ilegítimo. Então a correlação de forças não é favorável ao Estado ilegítimo. E tem outra coisa que é sempre bom a gente lembrar, porque é fácil de esquecer. O Estado ilegítimo é uma piada, sabe? Como é que eu explico? O Espírito Santo, Rio de Janeiro, tem mais ou menos 45 mil quilômetros quadrados, cada um deles. O Estado ilegítimo tem 20 mil, menos da metade do Espírito Santo, certo? Menor que Sergipe, menor estado brasileiro. Então o Estado ilegítimo, na verdade, é bem pequeno. E não só é pequeno, 60% dele é areia. Negueb, né? O deserto Negueb e o deserto da Judeia. Não mora ninguém. E os outros 40% é uma tripa, que mesmo assim pode ser dividida em 3. A maior parte da população está numa linha costeira dessa tripa, entre Ashkelon e Haifa, com centro em Tel Aviv. Nesse local mora mais ou menos 3/5 da população israelense, nessa faixa estreita, de uns 2 mil quilômetros quadrados. Um pouco maior que o município do Rio de Janeiro, o município de São Paulo, de bem pequeno mesmo. E você tem uma faixa central cheia de colinas, que corresponde basicamente à antiga Cisjordânia e a Galileia, onde existem alguns pequenos núcleos urbanos. E finalmente a região do Vale do Rift, né? Que é aquela área entre o Mar da Galileia, que na verdade é um lago, e o Mar Morto. É basicamente onde desce as águas do Rio Jordão. E seguindo pelo Mar Morto, pelo Rift, até o litoral do Mar Vermelho, a cidade de Eilat. Então a gente pode dizer que 2% da população israelense mora na metade sul do país, ao sul de Beersheba. 60% mora na estreita faixa litorânea,
entre Ashkelon e o Acre. Acre é a cidade, não o estado. Uns 20%, pouco mais, 25% talvez, mora na porção oriental, entre a Galileia e Eilat, né? Na verdade, vamos colocar entre a Galileia e Jerusalém, no vale do Rif, ao longo do Jordão. E mais ou menos 15%, um sexto, mora nas colinas centrais. Essa é a distribuição da população do Estado ilegítimo. Basicamente, o alvo não é, evidentemente, a Cisjordânia, na faixa central, nem muito menos Jerusalém, na faixa oriental, ou Negueb. Negueb só tem alvos militares, que costumam ser aqueles que o Irã atinge, mas os dois principais já foram atingidos. Sobrou muita coisa não, mas sempre tem alguma coisa lá, né? O norte, Golã, o principal alvo também já foi destruído, Jamal al-Sheikh. Então resta a faixa litorânea, que é onde mora 60% da população. Aí é tenso, que aí é difícil dizer que existem civis israelenses. Em Israel todo mundo é militar. Então, a expressão inocente em Israel significa basicamente crianças pequenas e judeus ortodoxos. Fora isso, todo mundo serviu ou servirá ao exército. E militares não são inocentes, né? Acho que vocês entendem por quê. Logo, mas mesmo assim, a estratégia, imaginando que a guerra política por outros meios, a estratégia do Irã não é fazer o que os europeus fizeram com os judeus entre 33 e 45. A estratégia do Irã é nitidamente fazer com que eles saiam de lá, certo? Que aqueles colonizadores voltem para os buracos de onde eles vieram. Para isso, as pessoas têm que estar vivas. Paradoxalmente, a estratégia iraniana garante a segurança dos civis israelenses, pelo menos dos militares que não estão em serviço, porque, como a gente disse, não existe muito civil em Israel. Então, assim, a última coisa que o Irã quer, e a última que ele precisa, é atacar o litoral. Essa faixa entre Ashkelon, Tel Aviv, Haifa e Acre. É a última coisa que a República Islâmica do Irã precisa. Correto? O que ela está afim é de desabilitar a estrutura militar. E a estrutura militar, você pode dividir ela em 3. Potencialmente ofensiva, são as bases que estão no Negueb, de vigilância e espionagem, que são as que estão nas colinas de Golã, e de comando e controle, que são aquelas que se encontram em Tel Aviv, ou eventualmente em prédios específicos dentro da cidade de Jerusalém. Idealmente, o alvo seriam os centros de controle, decisão e comando, os centros de vigilância e as bases militares. O Irã evita o quanto pode atingir civis, diferente da estratégia do outro lado, né? Que mira em civis, principalmente se for mulher e criança. O Irã evita muito esses alvos, inclusive por pruridos religiosos. O xiismo, o islamismo xiita, veda atacar crianças e idosos ou mulheres, e tanto o Said Ali Khamenei
enquanto Said e Ibrahim Raís são muito zelosos nessas questões éticas. Logo eles vão evitar ao máximo, o tanto que eles puderem, atacar alvos civis. Mas existe uma profusão de alvos de interesse militar. Agora vamos falar do outro lado. O Estado ilegítimo sabe que fez merda, certo? Atacar a embaixada do Irã em Damasco foi totalmente desnecessário, absurdamente imprudente e ofensivo a todas as normas do direito internacional. Todas as normas. Infringiu todas as regras. E o Netanyahu apostou alto na impunidade e não colheu impunidade, colheu resposta. E agora o que ele está fazendo? Tentando dar uma resposta a uma resposta. Gente, encerrou. A própria República Islâmica do Irã disse, ó, fizemos isso, isso e isso, porque nos fizeram isso, isso e aquilo. Por nós está encerrado. Para nós acabou. Mas o que acontece? Politicamente extremamente desgastado. E se ele sofreu um impeachment? Se ele for deposto, ele tem uma carrada de processos na justiça contra ele, e todos esses processos vão correr e vão levar ele para a cadeia pelo resto da vida. Então Netanyahu precisa de qualquer maneira se manter no poder. Evidentemente, ser derrotado, ser humilhado como o Irã foi, não ajuda nisso. Então ele vai ter que tentar fazer alguma coisa, porque ele não pensa no país, ele pensa nele mesmo. O Netanyahu é um cara que a única preocupação dele é com ele mesmo e com os filhos bandidos. Nós já tivemos um governante assim, que se preocupa consigo mesmo e com os filhos bandidos e nada mais. Certo? Esse é o Netanyahu. Esse é o Netanyahu. Então, imaginar que alguma coisa de boa, uma coisa boa, né, vai sair da cabeça daquele homem é ser muito otimista mesmo, sabe? Não é ser realista. Um animal ferido, acuado, é perigoso. É o caso exatamente do Bibi. Então ele pode tomar uma decisão intempestiva. O fato dele se recusar a atender telefonemas de chefes de Estado do mundo inteiro indica que ele realmente ou está pensando em fazer uma merda muito grande, ou quer dar a impressão que vai fazer uma merda muito grande. Porque as duas coisas têm valor estratégico. Fazer uma merda muito grande tem valor estratégico, e deixar subentendido que está pensando seriamente em fazer alguma coisa também tem valor estratégico. Então ele está jogando o jogo dele, certo? Ele está jogando o jogo dele. A questão é até onde ele vai. Carta na manga. Quais as cartas na manga o Estado ilegítimo tem? Nós sabemos que a artilharia deles é uma lástima. Porque se ele tivesse artilharia, eles já teriam usado. E nós sabemos que a aviação dele, bom, metade dela foi desabilitada. Porque as duas principais bases não existem mais. Estão inoperantes, pelo menos. Então eles vão sair da onde? Sobraram poucas bases. Olhando por satélite, pelo Google Earth, eu achei algumas na faixa central. No Negueb, o Negueb é muito grande, talvez tenha me escapado. Mas a priori eu não vi não. Agora na faixa central eu vi. Tem algumas.
menores, com menos pista, mas existe. Certo? O tal avião do juiz final, ele não pode mais decolar de Nevatim, porque Nevatim foi destruída, né? Não pode mais decolar de Ramona, porque Ramona foi inutilizada. Então eles vão ter que decolar dessas pistas estreitas que tem no centro do país, ao norte de Beersheba, entre Beersheba e a Galileia. Ou decolar de de aeroporto civil. Se decolar de aeroporto civil, a gente sabe como a República Islâmica do Irã age, pelo que ela já fez. A tendência é ela destruir os locais de onde saíram os voos agressivos. Então, se o Estado legítimo decolar de aeroportos civis, esses aeroportos civis serão destruídos. E aí vamos responder duas perguntas. Primeiro, como sabe de onde eles decolaram? Satélite. Vocês podem ter certeza, gente, que nesse exato momento, cada centímetro quadrado, e nem são tantos assim, o país é pequeno, do Estado legítimo, está sendo vigiado por satélite. O sistema de defesa russo, chamado Esfera, vocês podem procurar no Google sobre ele, vocês vão achar informação. SPHERA, Esfera, é um sistema de multicamadas de vigilância eletrônica à distância. Ou seja, várias camadas de satélite, várias constelações, começando com a mais distante, a constelação Kupol, passando pelo sistema Lotus B de defesa, aí depois tem o sistema Peônia e os mais baixos, que é a constelação Liana, que é a mais ampla, satélites de baixa órbita, muitos, que estão em volta do planeta inteiro. Sem falar os sistemas, os satélites do sistema GLONASS, são 18. E o satélite de órbita ultra baixa de vigilância específica. Era um, agora são dois. Um está em cima da Ucrânia, o outro está em cima do Oriente Médio. Esses satélites têm uma precisão de varredura de 70 centímetros quadrados. Então, mesmo estando a centenas de quilômetros da Terra, qualquer coisa com mais de 70 centímetros quadrados eles enxergam. Então, evidentemente, agora, nesse exato momento, cada centímetro quadrado, repito, do Estado ilegítimo está sendo observado. E se alguma coisa sair, os russos saberão, na hora, pela velocidade da luz. E evidentemente vão alertar o Irã. E mais, os russos têm muita coisa posicionada na Síria. Então eles mesmos, se for necessário, se eles sentirem que alguma coisa muito perigosa está decolando na direção de Teherã, eles mesmos podem agir. Ah, mas os russos não fariam isso. Fariam. Deixa eu mostrar para vocês por que faria. Na véspera e na antivéspera dos ataques iranianos, como é que os negacionistas falaram? Ah, cometas. Teve gente que falou OVNIs. Foram avistados em cima do Oriente Médio e do Estado ilegítimo. Aí, você fala assim, mas foram cometas. Não, não foram cometas. Deixa eu explicar por que não é cometa. Existe a União Astronômica Internacional. Se fosse cometa, ela teria dado o grito, um cometa foi avistado. Não existe um cometa que só é avistado em cima de um país. Então não foi um cometa, não foi um meteoro, foi um míssil hipersônico. Tátil. Porque ele apareceu, virou e sumiu. Traduzindo, ele estava alto, desceu, apareceu o flash de luz, subiu de novo. Então estava deixando claro para o mundo inteiro, tipo assim, ó, nós estamos vigiando vocês. Não vacilem. Não façam nada estúpido. Ou, sinceramente, comerciante
ouvindo pregação crente. Ele tá querendo espantar cliente, né? Que pode fazer sucesso com a crentalhada, mas pelo menos aqui em Catalão, os evangélicos estão longe de ser a maioria. Cara, é muita estupidez. Sabe, mesmo se ele fosse católico, muçulmano, espírita, não faz sentido você colocar o som no último volume fazendo gritaria. Sabe, acho que é a coisa que mais espanta o cliente. Oi, tio! Oi, fofuxo! Vem cá, vem cá. Vem cá, vocês dois, deixa eu fazer carinho. Vem cá, seu Cledinho Ledo do meu coração. Vem cá, Cledinho fofo, vem cá. E você, seu preguiçoso, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Ah, não, gente, eu sou muito lindo. Cadê o Edinho? Não tá aqui, né? Não tá aqui. Vem cá, vem cá, vem cá. Ô, mas você é ciumenta, hein? Deixa eu fazer carinho no outro. Nossa senhora. Depois eu venho visitar vocês, tá? Ah, o carro dele tá aqui. Tchau, tios. Esses são os cães do Edinho. São bons cachorros. Eu não sei se o som vai ficar bom, porque de repente vem um vento, tipo, bem forte. Mas eu acredito que sim, né? Vamos continuar. O fato, gente, é que nós estamos, isso é um fato mesmo, nós estamos num momento bem perigoso. Eu sinceramente não sei o que vai acontecer hoje à noite. Não sei. Se eu disser que sei, eu ia estar mentindo. Então não sei. Pode acontecer coisas que podem não acontecer nada. O que a gente tem de concreto são os sinais. As companhias aéreas cancelaram voos para ou de o estado ilegítimo. Isso é um sinal ruim, como eu disse. As companhias seguradoras sempre sabem das coisas. E a gente sabe, isso também é concreto, que a situação política do Netanyahu é a pior possível. Tipo, é bem horrível mesmo. E que ele é um sujeito sociopata, né? Para salvar o próprio couro, ele arriscaria o da nação que ele governa. Isso é ruim. É um país com armas poderosas ser governada por um maluco. Bem desagradável mesmo. E desesperado, acuado. Um cara que nem ele é perigoso. Tipo, é muito perigoso. Perigoso de verdade. Então, eu não diria que a situação é boa. Certo? Eu não ganho like por catastrofismo. Aliás, pelo contrário, né? Se tem alguém que evita o estresse desnecessário, sou eu. Mas por outro lado, eu não posso simplesmente falar que ó, tá tudo em céus de brigadeiro e os anjinhos vão descer e nosso Senhor Jesus Cristo vai voltar. Ele vai, mas não vai ser hoje não. Hoje, ao que tudo indica, é o demônio que está dando as cartas. E nada de bom pode vir disso, se você for analisar com cuidado. Nada de bom vir disso. Certo? E eu temo, não vou mentir. Porque o Estado ilegítimo está acuado como nunca esteve antes nos últimos 50 anos. Está acuado pela absoluta impopularidade mundial que ele angariou com o massacre de Gaza, certo? Porque pegou mal demais da conta, pegou muito mal mesmo. Os Estados Unidos, na prática, não os apoiaram durante os ataques de ontem. Eles não obtiveram o apoio que eles esperavam,
certo? O Sunak falou alguma bobagem. O Macron, que só gosta de ver o circo pegando fogo, falou uma bobagem. Mas os Estados Unidos falou que ia ver. A reunião do Conselho de Segurança terminou sem decidir nada, como era previsto, certo? Como era previsto, não decidiu nada. E ficou patente a hipocrisia deles, né? Que como é que o Estado de Israel pede reunião do Conselho de Segurança, sendo que eles tinham acabado de desobedecer pela enésima vez uma resolução do Conselho de Segurança. Eu tenho vídeo sobre isso, falando, cara, a ONU morreu, o sistema internacional morreu. Certo, morreu. Deixaram morrer para salvar exatamente o Estado ilegítimo. Só que dessa vez, você fala, eles foram salvos. Não foram, gente. Por causa dos drones derrubados. Olha a explosão desses drones. Sabe o que vocês vão ver? Nada, vocês não vão ver a explosão. Porque muito provavelmente os drones lançados sobre as cidades não tinham munição. Talvez os do Hezbollah tivessem. Mas os lançados pelo Irã, se vocês olharem as imagens, eles não tinham. Porque quando o Domo de Ferro acertou eles... Cara, que carro massa! Uau! Parecendo um Trabant. Uau, 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 uau. Peraí, deixa eu só ver isso aqui de perto. Porra! Bonitão. Mas como eu estava dizendo, se vocês forem olhar as explosões do Domo de Ferro em cima dos drones lançados pela República Islâmica, vocês vão ver que elas não explodiram. Que quer dizer que elas não tinham carga. Ou seja, eles foram mandados para cumprir duas funções que cumpriram a perfeição. Segundo lugar, não é a coisa mais importante. Segunda coisa mais importante, ver como a população israelense reagiria ao pânico, né? Levar o pânico. Porque só leva pânico para os outros, tomar pânico uma hora ou outra, talvez ajude eles a refletir sobre a vida. Então deu para ver como a sociedade israelense reagiu ao pânico, né? Correndo como doido atrás de abrigo. Deu para ver de onde, isso aí também foi importante, deu para ver de onde saiu a defesa antiaérea, quer dizer, onde as bases do Domo de Ferro estavam. Inclusive 3 delas foram desabilitadas. 3 das bases do Domo de Ferro foram desabilitadas. Então, no meio daqueles drones que estavam lá sem carga, tinha drones que não estavam sem carga. Na verdade, tinha drone que eu ainda não tinha visto, particularmente. E olha que esse é um assunto que eu pesquiso bastante. O que acontece? Alguns drones, nitidamente, eles se comportaram como drone, tipo, 99% da viagem. Mas chegando perto do alvo, foi nítido que eles perderam parte da carenagem, mudaram de rumo e aceleraram. Então o que eles fizeram? Lançaram mais de 100 drones. Acho que mais de 130 drones. Mas no meio desses drones, se não me engano, o Shiraz 136, no meio desses drones, tinha outras coisas lá. E no meio dessas outras coisas lá, algumas delas, quando estava chegando no alvo, desviaram, lançaram armadilha térmica, né? Para que o Domo de Ferro não os atingisse. Então, lançaram armadilhas térmicas, se livraram da carenagem, mudaram de rumo e aceleraram, para aí sim atingir o alvo. Então, no meio da dronaiada basicamente inútil, tinha drones muito funcionais mesmo. E, bom, esses drones funcionaram. Esses drones funcionaram muito bem. E foi provavelmente esses drones, cara, acho que essa rua aqui, não sei se ela tem saída, não. Não, acho que tem. Foram provavelmente esses drones
que destruíram ao menos 3 bases do sistema Domo de Ferro, certo? Eu adoro girassol. Gira, 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 girassol. Uau! Cresceram bem, cresceram bonito. Mas eu peguei um caminho ruim porque eu vou ter que subir. Burro. Mas paciência, né? Tô mostrando um canto novo da cidade para vocês. Um canto que nem eu andava, pra ser honesto com vocês. Bom, vamos lá. Bom, então, vamos voltando. O principal que os iranianos tiveram foi informação. Quando eles lançaram esse ataque, eles descobriram de onde saía os mísseis do Domo de Ferro. Eles descobriram como os israelenses reagiam ao ataque, as reais capacidades de manobra que eles tinham, a real capacidade de defesa e quem iria ajudá-los. De concreto, embora tenha surgido a informação falsa, lançada por eles mesmos, que Sua Alteza Real, Príncipe Mohammed bin Salman, tinha permitido o uso do espaço aéreo da Arábia Saudita pelo Estado Ilegítimo. Essa informação foi falsa. Usaram um site falso com o nome da família Saúde para divulgar essa mentira. Nenhum país do Oriente Médio, com a lamentável exceção da Jordânia, apoiou eles. Todos os demais, ainda que tacitamente, apoiaram o Irã. Então ficou claro, isso assustou certamente muito os Estados Unidos e a Europa, que pela primeira vez na história formava-se um consenso no Oriente Médio. Uma região conhecida por povos que não se entendem nem na hora de rezar. Porque você tem xiita, sunita, tem grista, ibadita. Então nem na hora de rezar eles se entendem. Mas pela primeira vez na história, repito, com a lamentável exceção da Jordânia, ficou óbvio que todos concordavam que o Estado ilegítimo tinha que ser substituído por um Estado legítimo. Se é que vocês me entendem. Então essa informação importantíssima o Irã teve. Descobriu com quem ele pode contar e com quem ele não pode. No caso, a Jordânia. Então o que é da Jordânia, daquele reizinho filho de americana, branquelo, que é da Jordânia, está guardado. Eu acredito que Sua Alteza Real, Príncipe Mohammed bin Salman, que o clemente e misericordioso proteja e guarde, inclusive, vai levar a verdadeira fé para a Jordânia. Sua Alteza Real é ótimo nisso. Pensa num príncipe eficiente, zeloso pelos interesses da fé islâmica. É a Sua Alteza Real. Então acredito que a Jordânia é um problema que será solucionado ainda esse ano. Certo? Quase com certeza é um problema de solução rápida. Não é algo que dê para assustar os nossos irmãos iranianos. O que significa, ainda mais considerando que os Estados Unidos deixaram claro que era para deixar por isso mesmo, que o Irã não conta com a cumplicidade de muita coisa além da Jordânia, não. E mesmo a Jordânia, ela opera como cachorrinho fraudiqueiro dos britânicos. Tá, mas o Sunak falou merda. Sim, de falar até sustentar qualquer bobagem, existe uma diferença enorme. Então o fato do Sunak ter falado merda não significa que ele é capaz de sustentar o que fala. Foi-se o tempo que o Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte tinha essa capacidade. Estamos em outras épocas. Então eu diria que se Israel for por fight, vai sozinho. E aí, gente,
O Irã, muito gentil e obsequiosamente, que povo simpático, avisou que caso o Estado ilegítimo encrespe, a próxima surra vai ser mais doída. E nós não temos motivos para acreditar que sair dali Khamenei e sair de Ibrahim Raisi sejam mentirosos. Pelo contrário, são senhores muito honrados, amigos da verdade, que andam a par com a própria palavra e buscam a graça de Deus, o clemente e o misericordioso. De toda forma, qual que é a conclusão? Olha, hoje à noite não tem luar. Acho que não tem, não. Hoje vai ser uma noite complicada, mas nós estamos aqui. Até mais tarde.